Semana passada, nós tínhamos começado o documento 144, nós vimos a parte da introdução do documento 144, que é lá em Gilboa, na Decápolis, e vamos continuar hoje a partir daqui, o acampamento de Gilboa. Quem que nos ajuda com a leitura aí? Boa noite, Sueli. Com o passar do tempo, o grupo dos 12 tornou-se mais devotado a Jesus e mais profundamente compromissados com o trabalho do reino. A devoção deles era, em grande parte, uma questão de lealdade pessoal. Eles não captavam o ensinamento multifacetado de Jesus. Eles não compreendiam plenamente a natureza, nem o significado da sua auto-outorga na terra. Jesus deixou claro para os seus apóstolos que estavam todos em retiro por 3 razões. Primeira razão, confirmar o entendimento e a fé que deviam ter no Evangelho do Reino. Segunda, dar tempo para que a oposição ao trabalho deles na Judéia e na Galiléia se acalmasse. Terceira, e aguardar o destino de João Batista. Enquanto permanecesse em Gilboa, Jesus contou aos 12 muitas coisas sobre a primeira parte da sua vida e das suas experiências no Monte Hermon. Revelou também algo do que acontecera nas colinas durante os 40 dias imediatamente após o seu batismo. E ordenou diretamente a eles que não contassem nenhum homem sobre essas experiências antes que ele voltasse para o Pai. Durante essas semanas do mês de setembro, eles descansaram, conversaram, rememoraram as próprias experiências desde que Jesus os chamara para o serviço e empenharam-se em um esforço sério para coordenar tudo que o Mestre lhes havia ensinado até então. Até um certo ponto, todos sentiam que essa seria a última oportunidade para um descanso prolongado. Compreenderam que o seu próximo esforço público, tanto na Judéia quanto na Galiléia, marcaria o começo da proclamação final do reino vindouro, mas não tinham uma ideia formada sobre o que o reino seria quando viesse. João e André julgavam que o reino já tinha vindo. Pedro e Tiago acreditavam que estava ainda para vir. Natanael e Tomé confessavam francamente estar perplexos. Mateus, Filipe e Simão Zelote viam-se incertos e confusos. Os gêmeos mantinham-se em uma ignorância abençoada sobre a controvérsia. E Judas Iscariotes permanecia silencioso, desligado de comprometimentos. Durante grande parte desse período, Jesus permaneceu a sós na montanha, perto do acampamento. Ocasionalmente, levava Pedro, Tiago ou João junto consigo, mas, mais frequentemente, distanciava-se para orar ou comungar a sós. Depois do batismo de Jesus e dos 40 dias nas colinas pereianas, não é próprio falar desses períodos de comunhão com o seu Pai como sendo de preces. Nem é compatível falar de Jesus adorando, mas é inteiramente correto fazer alusão a esses períodos como sendo o de uma comunhão pessoal com o seu Pai. O tema central das conversas durante todo o mês de setembro foi a prece e a adoração. Depois de haverem discutido sobre a adoração por alguns dias, Jesus finalmente pronunciou o seu memorável discurso sobre a oração, em resposta ao pedido de Tomé. Mestre, ensina-nos como orar. João havia ensinado aos seus discípulos uma prece para a salvação no reino vindouro. Embora Jesus nunca tenha proibido os seus seguidores de usar a forma de oração ensinada por João. Os apóstolos perceberam logo que o mestre não aprovava totalmente a prática de utilizar orações formalmente estabelecidas. Entretanto, os crentes solicitavam constantemente que lhes fosse ensinado como fazer as preces. Os 12 almejavam saber qual a forma de súplica que Jesus aprovaria. E foi principalmente por causa da necessidade de uma prece simples para a gente comum que Jesus consentiu nessa época
em responder ao pedido de Tomé de ensinar-lhes uma forma sugestiva de prece. Jesus deu essa lição em uma tarde, na terceira semana da permanência deles no Monte Gilboa. Muito obrigado, Tony. Tamo junto. É isso aí. Bom, alguém quer comentar sobre esse texto aí? Falar alguma coisa? O que me chamou a atenção foi assim no início, né, que Jesus, ele falou da história dele para os apóstolos ali, né? Então, muita coisa que os apóstolos depois colocaram nos evangelhos, e eu acredito que foi dessa conversa. Eu achei interessante isso. É verdade. Né? Acho que um pouquinho mais para frente, tá ali. Jesus contou aos 12 muitas coisas sobre a primeira parte de sua vida, de suas experiências no Monte Hermon. Então, ele contou, né, o que aconteceu nas colinas durante os 40 dias, depois do batismo, e ordenou que eles não contassem a nenhum homem sobre suas experiências, antes que ele voltasse para o Pai. Então, depois que Jesus morreu, eles tinham, vamos dizer, ele deu essa autorização indiretamente depois que Jesus, né, fosse para o Pai. Sim. Esse período aí foi interessante também, porque Jesus aproveitou esse período aí para sair um pouco de cena, né? Que já o pessoal ali em Jerusalém já estava meio nervoso com Jesus e seus apóstolos, já tinha uma certa perseguição, e Jesus, então, quis trabalhar um período mais retirado, mais afastado, para sair do foco, né? E, ao mesmo tempo, dedicar juntamente com os apóstolos a um período de atenção ao Pai, de oração, de estudo, uma concentração, né? Enquanto aguardavam os acontecimentos, inclusive da morte de João Batista, que se avizinhava, e ele estava também preocupado com isso, porque tinha bastante bochicho entre os discípulos de João, porque Jesus não fazia nada e todas essas coisas, né? Boa noite, César Paulo. Faz muito tempo que eu não te vejo, não tenho contato, não tenho notícias suas. Obrigado por estar aqui conosco hoje mais uma vez. Boa noite, César. Michelin. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Boa Estamos noite, aí, bem-vindo. sobrevivendo a vida. Boa noite a todos. O que me chamou a que atenção, bom. Henrique, Boa foi noite. sempre o tamanho, né, da mente de Jesus. É uma delicadeza, um gentleman, né? E perceber as partes psicológicas de cada discípulo, né, de cada apóstolo, né? Ele assoprou sobre todos eles, mas cada um respondeu, cada um deu uma resposta, né? Cada um deu uma resposta. Parece que conforme o tamanho de cada um, né? Você vê lá o Judas Iscariote, arisco ainda, né? Estava arisco. Já um João evangelista, aquilo para ele já ouviu, o reino já tinha vindo, né? Já tinha vindo. Então, o grupo é muito heterogêneo e a paciência dessa mente chamada Jesus é muito grande, é muito grande. Se fosse eu, já tinha metido o chicote neles. Pá, pá. Mas o mestre é o mestre, né? Não tem como comparar. Por isso que nós estamos aqui, né? Para tentar aprender um pouquinho e ser menos Tony, menos Henrique, mais Jesus, né? Para ver se nós conseguimos, aprendendo com ele, melhorar a nós mesmos e melhorar o mundo. Mas você tem razão, que paciência que ele tinha com todos, né? E que respeito por todos. Então, de fato,
não eram as opiniões deles sobre o reino de Deus e sobre Jesus não eram uma unanimidade, né? Eles tinham muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas incertezas. E por mais que Jesus falasse com eles, sempre ficava aquela dificuldade de compreensão. E isso acontece conosco hoje também, no nosso dia a dia. Nós aqui dedicamos tanto tempo estudando os ensinamentos, o livro de Urante. Muitas vezes nós estudamos temas específicos, né? E apesar da gente fazer esses estudos repetidas vezes, a gente percebe que a gente ainda não entendeu, né? Ainda tem dúvidas, enfim. Mas faz parte do nosso processo evolutivo, é claro, né? Então, eu acho que é essa a razão mesmo da gente estar aqui. Obrigado, Tony, pelo comentário. Mais alguém quer falar alguma outra coisa sobre esse texto? Não, e essa questão da paciência de Jesus, né, ela vai se refletir na sequência, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, né, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, e porque ele percebeu que eles não estavam ainda prontos para, né, aquilo que ele tinha ensinado, de falar com o Pai como se fosse, para falar com Deus como se você conversa com o Pai, como se conversa com um amigo, uma conversa assim, de irmão mesmo, né? Coloca tuas dificuldades, teus anseios, e eu acho que é assim que Jesus falava com o Pai. Mas ele vai falar mais sobre a oração ideal, mas também ele ensina a oração, né? Para os apóstolos, uma oração que ele tinha ensinado para os seus irmãos, isso aí na sequência. Isso aí. Olha, desculpe, Diga, Maria. eu só vou fazer aqui um pequeno comentário. Eu nunca gostei de orações copiadas, sabe? Eu acho que a oração tem que ser saída de dentro, do interior, sabe? E mesmo que você diga gratidão e que ela venha de dentro, e lá do fundo mesmo, sentida, para mim já é mais pura do que muitas orações que eu ouço assim copiadas. Então era uma coisa que Jesus tentava muitas vezes ensinar para os seus irmãos, para os seus pais, fazer oração dita de dentro para fora, porque eles tinham o hábito de fazer orações copiadas, como todos eles. Isso não era bem o que Jesus queria que eles fizessem. E foi aí que Jesus ensinou uma oração para eles, mas não era bem isso que ele queria que eles fizessem, orações copiadas. Mas ele queria ensinar como ele deveria orar ao Pai. Então, ele inventou a oração Pai Nosso. Foi aí que surgiu a oração Pai Nosso, né? Mas para mostrar para eles que eles tinham que tirar de dentro, falar profundamente do interior deles, não é? Que não é oração copiada, como existe, não é? Muitas das vezes. Eu não sou muito de orações copiadas, nunca fui. Eu falo para mim, no meu banho, quando eu estou tomando meu banho, eu falo interiormente, falo com o Pai, converso com ele, como se eu estivesse falando com meu Pai mesmo, só que o meu Pai celestial, né? Eu uso as minhas próprias palavras. Apesar que nós todos aprendemos o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, essas orações que a gente já são crenças dos nossos antepassados, mas eu nunca concordei muito com isso. Pronto, eu não sei. Enfim, pronto, era só isso. Muito obrigado, Maria. Obrigada. Eu Obrigada entendo que a verdadeira oração é aquela que você faz, independente de você fazer uma oração intencional destinada como uma oração. Eu acho que a verdadeira oração é aquele servir que você faz a qualquer pessoa, seja ela qual for o trabalho que você fizer,
e você dedicar a esse trabalho, a essa ação com devoção, você está fazendo uma oração, porque Jesus, ele sempre fez tudo assim. Tudo era dedicado ao Pai, mesmo que ele fizesse a uma pessoa, a um ser, ele fazia dedicado ao Pai, ele fazia de coração, com espontaneidade, ele servia ao Pai através das ações com o próximo. Então, isso, ao meu entender, é o mais difícil de a gente fazer no nosso dia a dia, em todas as nossas ações. Concordo plenamente. Só Muito mais uma obrigado, questão. César. Peço desculpa, só mais uma. Eu li algumas coisas falando sobre Jesus. E Jesus falou sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele falou várias e várias e várias, várias vezes. Deu a entender, todos os apóstolos, apesar que nenhum deles perceberam, né, que o reino de Deus habita nos nossos corações. É fazer a vontade do Pai, é amar o Pai, não é? E pronto. E outras coisas, né? Ética, moral, o respeito pelo próximo, enfim, outras e outras qualidades, não é? Para mim, isso é o reino de Deus. E, desculpa, eu vou entrar aqui noutra conversa rapidamente. Eu não sou muito de frequentar determinadas, posso chamar de doutrinas, porque a religião todos nós somos. Eu sou religiosa, porque a religião para mim é confiar no Pai, amar o Pai, enfim. Mas eu vou me referir a doutrinas. Eu tenho 49 anos, nunca ouvi nenhuma doutrina explicar o que é o reino de Deus, sabe? Isso eu aprendi o que é fazer o reino de Deus por mim própria. E quando eu comecei a ler algumas coisas sobre Jesus, foi quando eu realmente disse, realmente fazer o reino de Deus é a coisa mais fácil. E os apóstolos não perceberam, nenhum deles perceberam o que é que Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, não é? Que eu posso estar equivocada em algumas compreensões, né? Porque nem todas as pessoas têm a mesma percepção. Mas na minha percepção, o reino de Deus habita dentro dos nossos corações, que é amar o Pai, fazer a vontade dele, respeitar o nosso próximo, ter ética e moral, e pronto, e mais outros princípios, né? Muito obrigado, Maria. De Eu nada. sugiro a todos vocês, para a gente organizar o nosso bate-papo, na barra inferior do Zoom, tem lá uma caretinha escrito reações. Se clicar ali... A Isabela está com a mão sim, a levantada. Isabela está ali. A gente levantar a mão, né? A gente botar a mãozinha ali para a gente saber a sequência de quem está querendo falar e pediu a vez. Assim ninguém atravessa. Também, para a gente organizar, não sair muito do nosso estudo, vamos tentar concentrar a discussão em cima do texto que a gente leu ali, porque senão a gente sai desviando por vários caminhos, que é válido também, mas é importante a gente concentrar. Diga lá, Isabela. Boa noite a todos, alguns que chegaram depois, mas a fala da Maria e do Paulo me remeteu no que a gente estava estudando na segunda-feira passada. E quando ela fala da oração repetida, né, que eu também fui criada numa denominação e que era oração repetida, repetida, repetida. E eu também questionava aquilo me incomodava. Inclusive, estudei em colégios que eram essas pessoas que administravam o colégio e tinha todo dia tinha essa parte da oração. Então, assim, então é uma questão cultural. Então, a criança ela é treinada a fazer isso.
a criança, a imaginação da criança é criticada, a imaginação da criança é limitada, porque o adulto vai julgando e vai criticando essa imaginação. E no livro de Urântia fala que nós temos 3 religiões: a do medo, a institucional e a de Cristo. A do medo, que você oferece, né, coisas, pessoas para o santo, porque as pessoas tinham medo do trovão, da lua, sei lá, de alguma coisa, que até hoje nós temos o oferecimento de animais. A institucional é que, a intelectual é que a gente abre mão da experiência pessoal com Deus e atribui a um terceiro a fazer essa comunicação e passar para nós. E a de Jesus é que o reino está dentro de você, você fala na hora que quer, na profundidade que quer e como quer. Então, assim, eu como fui treinada a oração repetitiva, e aquilo me incomodava profundamente, ainda tinha que falar dos meus pecados, e eu não queria, e ainda eu levava as broncas e ficava de castigo por conta disso. Então, depois eu fui chamada para um outro lugar em que a oração era espontânea, e foi difícil para mim ter essa oração espontânea. Então, hoje, eu falo isso, eu falo como se tivesse uma pessoa na minha frente, mas, voltando, Jesus disse, todas as religiões levam a mim, todas, porque, na minha percepção, todas levam a gente para dentro de si, e na hora que nós vamos para dentro de si, nós encontramos Deus. Deus e nós somos a mesma coisa. E na segunda-feira passada, que a gente falava de prece, veja se eu entendi certo, Henrique. Prece é quando você tem um alvo, um objetivo e que você pede a Deus. E a partir da prece, você pode entrar em adoração, que é você estar em êxtase. Meu corpo fica quente, eu fico extremamente alegre e eu faço coisas que eu não imagino que eu faria naquela situação. Então, assim, é muito bom ficar nesse êxtase, mas eu não consigo ir para o êxtase, não consigo sair do êxtase na hora que eu quero e como eu quero e na profundidade que eu quero. O negócio vem. Então, mas ele vem a partir de uma prece. Então, a prece, pelo que eu entendi, que está no livro de Urântia, é igual o irmão Antônio colocou: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor acolhe aquelas pessoas, o Senhor conforta o coração daquelas pessoas, o Senhor providencia os recursos para aquelas pessoas, se assim for a sua vontade, Senhor. A minha vontade é essa, mas que seja feita a sua vontade. Então, assim, e a partir daí, a gente vai para um outro processo de adoração ou não. E eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. E nesses novos livros que se descobriu aí em relação à Bíblia, eu não li, mas eu ouvi várias pessoas dizendo que Jesus dizia: eu no seu lugar faria a mesma coisa. Eu no seu lugar faria a mesma coisa. Porque dentro da estrutura, por exemplo, da minha história, com as pessoas com que eu relaciono, com o arquétipo dos meus ancestrais, com a estrutura biológica que eu tenho, como eu fui treinada, eu reajo desta forma. Então, imagine eu me colocando no lugar do outro. Eu não consigo, eu posso fazer empatia, mas a forma como ele sente, como ele vê, como ele ouve, Bom, como muito ele está obrigado. inserido... Muito obrigado, Isabela. Desculpa. Olha, assim, olha, algumas coisas para a gente levar em consideração. A adoração é uma questão separada da prece. Nada impede que quem faça uma oração, uma prece, entre em adoração. Mas elas são coisas diferentes. O fato de uma pessoa fazer uma prece, fazer uma oração, não implica em que ela, na sequência ou antes, entre em adoração. São coisas diferentes. São processos diferentes. A prece, a oração, é um pedido.
que tem um fundo espiritual. A adoração não é um pedido, não tem nada a ver com pedido, é apenas uma adoração ao Pai no sentido de agradecer, de perceber a sua grandeza, perceber o seu amor e retribuir o nosso amor por ele. Então, são coisas diferentes. Quando a gente fala de oração assim, decorada ou palavras que já estão escritas e a gente repete que nem um papagaio, realmente a gente deveria, na medida do possível, evitar trabalhar como um papagaio e ficar repetindo palavras que muitas vezes a gente nem percebe qual é o significado delas. Mas a oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma oração muito linda. Eu acho que é uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, quando você presta atenção e sente no seu coração o que você está falando ali no Pai Nosso, sem estar recitando que nem um papagaio, essa oração tem um valor muito importante, um valor e um significado muito importante. Então, se a gente conseguir fazer uma oração voluntária, que expresse a nossa necessidade, o nosso desejo de alcançar o conforto do nosso Pai com nossas próprias palavras, ótimo, melhor. Mas se a gente fizer uma oração que tem já um padrão, desde que a gente saiba o que a gente está falando, perceba a importância daquelas palavras, reconheça o seu sentido, o seu significado, não tem nada de errado com isso. Nós podemos fazer. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus irmãos da família de sangue, e depois, mais tarde, aos apóstolos, ou seja, ensinou porque percebeu que o pessoal tinha dificuldade de orar. E ele esperava que, ao fazer essa oração, nós tivéssemos uma ideia das coisas que nós temos que agradecer, reconhecer, pedir ao nosso Pai, e aquilo que é o nosso dever e a nossa obrigação. Então, eu acho que tem esse sentido. Mas muito bom. Vamos lá, Lilian. Você está aí na vez, aí, esperando faz um tempão. Bem rapidinho. Não, eu achei interessante quando os reveladores comentaram sobre a reação dos apóstolos, né, com relação ao reino de Deus, e eles falaram dos gêmeos, né? E eles disseram que os gêmeos, eles tiveram, a reação deles foi de uma ignorância abençoada com relação às controvérsias. Eu achei, assim, muito, muito interessante o comentário dos reveladores. Muito legal isso daí mesmo. Eu, ainda com relação à oração, queria complementar o que o César Paulo falou aqui, que realmente o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossa família, as nossas atividades diárias, elas podem ser uma oração se nós dedicarmos esse trabalho, essa atividade com carinho, com amor, com afeição, buscando fazer a vontade do nosso Pai. Então, isso é uma forma de ou agradecimento, ou de oração, etc. Quando a gente fala de oração, o nosso Pai sabe melhor que todos nós quais são as nossas necessidades. E, claro, segundo a vontade dele, dependendo das nossas ações, das nossas atitudes, ele vai encaminhando as coisas para que a gente possa ir encontrando as soluções daquelas, ou encontrando as ferramentas que nós precisamos para resolver os nossos problemas. Então, nosso Pai sabe das nossas necessidades antes mesmo que a gente peça por qualquer coisa. Mas o fato da gente pedir é importante, porque
é uma maneira da gente se colocar aos pés do nosso Pai, reconhecendo que nós precisamos da ajuda dele, reconhecendo que ele é importante na nossa vida e dar o direcionamento que nós precisamos. Então, o pedido que nós fazemos, ele sabe antes que a gente faça, ele sabe de antemão isso daí. Mas é importante a gente fazer o pedido com esse propósito, de reconhecer que ele é a pessoa, o ser que pode nos ajudar a resolver nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, muito importante tudo isso daí. É claro, nós já falamos bastante disso a semana passada e vamos falar mais hoje. Não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional, senão nós vamos continuar a leitura do nosso texto ali. Só gostaria de dizer uma coisa, peço desculpa. Eu não sei aqui trabalhar como colocar a mãozinha para falar. Maria, então, eu peço desculpa não se tem acontecer eu interromper, pedir licença para falar alguma coisa e não colocar a mãozinha, porque aqui não aparece aqui no meu telemóvel. Não, então, mas eu não sei no celular aí como é que acontece, mas na barra inferior, no rodapé do aplicativo do Zoom, tem uma série de ícones aí. Eu não sei se no celular eles aparecem. Um deles já andei aqui à procura, não encontrei. Está escrito isso, reações. Olha, eu acho que é no chat, ela tem que ir no chat. Ah, tá bom. Daí, então tá. Mas não tem importância, Maria. Quando você quiser falar, pode falar à vontade, não tem problema. Tá, obrigada. Só vamos assim, se alguém levantar a mão antes de você falar, vamos esperar que aquela pessoa que levantou a mão... Sim, senhor, com certeza. Mas está perfeito, sem problema, obrigada. Pode falar. Obrigada. Bom, nós vamos continuar então aqui a nossa leitura. Deixa eu ver onde nós paramos aqui, né? Então, aqui, o discurso sobre a prece, né? Quem é que vai nos ajudar aqui? Posso ler? Porque eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui na sala. Pode. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Saudades de todos vocês. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. O discurso sobre a prece. De fato, João ensinou-vos uma forma simples de prece. Ó Pai, purifica-nos do pecado, mostra-nos tua glória, revela-nos teu amor e deixa que o teu Espírito santifique nossos corações para todo sempre. Amém. Lhe ensinou essa prece para que tivesseis alguma coisa a ensinar à multidão. Mas não teve a intenção de que usasseis essa súplica de um modo fixo e formal, como expressão da oração das vossas próprias almas. A prece é uma expressão inteiramente pessoal e espontânea da atitude da alma com o espírito. A prece deveria ser a comunhão da filiação e a expressão da fraternidade. A prece, quando ditada pelo espírito, conduz ao progresso espiritual cooperador. A prece ideal é uma forma de comunhão espiritual que conduz à adoração inteligente. A verdadeira oração é uma forma sincera de estender a mão na direção do céu para alcançar os vossos ideais. A prece é o respirar da alma e deveria levar-vos à persistência na tentativa de melhor conhecerdes sobre a vontade do Pai. Se dentro de vós, houver um que tem um vizinho, e se este for a ele à meia-noite e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegou de viagem para ver-me e nada eu tenho para oferecer-lhe. E seu amigo responder: Não me incomodes, pois a porta agora está fechada. As crianças e eu estamos na cama, e eu não posso levantar-me e dar-te pão. Ele persistirá, explicando-lhe que o amigo tem fome e que ele não tem nenhuma comida para oferecer. Eu vos digo, embora o vizinho não vá se levantar para dar-lhe o pão só porque é um amigo,
mas que, em vista do inoportunismo, ele poderá acabar levantando-se e dando-lhe tantos pães quanto forem necessários. Então, se a persistência consegue favores até do homem mortal, quão mais a vossa persistência conseguirá em espírito do pão da vida, das mãos dispostas do Pai nos céus. E de novo vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-á para vós. Pois todos aqueles que pedem, recebem, e aquele que busca, encontra, e para quem bate, a porta da salvação será aberta. Qual de vós, sendo pai, se o vosso filho fizer um pedido tolo, hesitaria em dar-lhe preferivelmente mais de acordo com a vossa sabedoria de pai do que nos termos do pedido errado do filho? Porque caso a criança necessite de um pão, dar-lhe-ias uma pedra apenas porque tolamente ela pediu uma pedra? Se o filho necessita de um peixe, dareis a ele uma cobra d'água apenas porque ela veio na rede com os peixes e porque a criança imprudentemente pede a serpente? Se, pois, sendo mortais e finitos, sabeis como corresponder a um pedido e como fazer a dádiva boa e apropriada às vossas crianças, quão mais não dará em espírito o Pai Celeste e de bênçãos adicionais àqueles que pedem? Os homens deveriam sempre orar e não se deixar desencorajar. Deixai que eu vos conte a história de um certo juiz que vivia em uma cidade perversa. Esse juiz não temia a Deus, nem tinha respeito pelos homens. Ora, nessa cidade havia uma viúva em necessidade, e repetidamente ela vinha a esse juiz injusto dizendo: proteja-me do meu adversário. Por algum tempo ele não quis dar-lhe ouvidos, mas em breve ele disse a si próprio: ora, mesmo não temendo a Deus, nem tendo consideração pelos homens, pelo fato dessa viúva não parar de me incomodar, eu farei jus à reivindicação dela, para que deixe de me cansar com as suas contínuas vindas. Essas histórias eu as conto a vós para encorajar-vos a persistir na prece, e não pensem que os vossos pedidos possam modificar o Pai justo e reto lá no alto. A vossa persistência, contudo, não serve para ganhar favores junto a Deus, mas para modificar a vossa atitude terrena e ampliar a capacidade de receptividade da vossa alma para com o Espírito. No entanto, quando orais, colocais tão pouca fé. A fé verdadeira removerá montanhas de dificuldades materiais que podem estar colocadas no meio do caminho da expansão da alma e do progresso espiritual. Muito obrigado, Chuchu. Obrigada. E aí, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Diga lá, Egri. Fico muito emocionada de ouvir esse texto, porque é de um encorajamento tão incrível que é para exatamente ainda com exemplos tão assim metafóricos e tudo que é tão realmente é muito bom ler e reler essa parte, né? Eu fiquei, sei lá, eu me emociono muito, né, com esse texto assim da prece, porque eu gosto muito de rezar e sou ainda apegada a essa forma, né? Mas é exatamente como você falou anteriormente sobre rezar sentindo as palavras, né? Então eu escolho assim uma série de orações, umas 4 ou 5, e a introdução para depois eu entrar em oração, que em adoração, né? Que é uma prática que eu quero conversar com Deus informalmente, mas parece que eu tenho que iniciar primeiro esse preâmbulo, né? De oração e
e fazer preces mesmo, né? Para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para o meu progresso, de ser uma pessoa melhor, né? Esse é o pedido sempre, de procurar fazer o melhor. E assim, ia falar mais uma outra coisa, agora me foi, mas, assim, bom, enfim, tem as orações. Sim, e uma coisa que eu venho aprendendo, que eu sinto que eu consigo acessar mais a adoração, é através também de um ensinamento que eu vou percebendo aqui e ali, através de Jesus, que é o agradecimento. O agradecer parece que tudo pelo cotidiano, pelos passos que vou dando, ou aquilo que eu vou recebendo da vida, né? Então, isso também abre muito o lado assim afetivo e amoroso de ver as graças de Deus, né? Que é demais, assim, a gente vai sentindo cada vez mais a possibilidade de adorá-lo, né? Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar, que eu amo esse tópico aí e acho maravilhoso, porque encoraja muito a rezar persistentemente. Sabe? Muito obrigado, Egli. Eu quero fazer aqui um comentário adicional sobre a questão da prece e da adoração. Sim, algumas vezes a prece leva à adoração, mas uma coisa não é obrigatória com relação à outra. Você pode adorar sem fazer prece e pode fazer prece sem fazer adoração. Mas se você entra numa prece inteligente, como o próprio texto diz aqui, geralmente a pessoa acaba entrando num estado de adoração também. Mas uma coisa não depende da outra, elas são coisas distintas. Um aspecto importante sobre os pedidos, porque eles falam que o Jesus nos ensina, e os reveladores, que a prece deve ser sempre de uma busca espiritual, ter sempre um pano de fundo espiritual. Então, por exemplo, atender às nossas necessidades materiais, e elas são muitas, pode envolver uma questão espiritual ou não. Então, é claro, se você pede para ganhar na loteria, é uma prece meio sem sentido, é pouco provável, ou probabilidade zero, que o pai vai te ajudar a ganhar na loteria, né? Mas se você pede iluminação para conseguir um emprego, ou para conseguir fazer um trabalho para atender às necessidades da sua família, então isso envolve um esforço pessoal de cada um de nós, porque conseguir um trabalho significa que você vai trabalhar, que você vai se esforçar, que você vai fazer alguma coisa para justificar aquele trabalho. Então, sim, o nosso Pai pode nos ajudar a conseguir um trabalho, de repente não aquele que nós estamos buscando ou aquele que nós pretendíamos, mas outro que ele acha que pode ser mais educativo, que pode desenvolver melhor a nossa condição espiritual. Por isso que Jesus fala ali, olha, se teu filho te pedir, está com fome, ele te pedir uma pedra, em vez de dar pão, você vai dar uma pedra para ele? Não, se você tem pão, você vai dar pão. Então, assim, não necessariamente os pedidos são atendidos da forma como nós fazemos, porque o nosso Pai, com toda a sua sabedoria, ele sabe o que é melhor para nós e ele vai buscar nos atender da melhor forma possível dentro daquilo que é a vontade dele, porque muitas vezes a vontade dele não é facilitar a nossa vida. Então, quando a gente fala assim, puxa vida, mas a vontade do meu pai não é facilitar a minha vida, não. A vontade do nosso pai
é que a gente aprenda o caminho para chegar até ele. Que a gente aprenda a ter o discernimento, aprenda a viver as experiências para aprender a fazer a vontade dele. Então, quando você pede para o seu pai, não, me dá mais tolerância, ele não vai lá bater com a varinha mágica na sua cabeça e do dia para a noite você ficou tolerante. Ele vai te colocar num monte de situações que você vai ter que exercitar a sua tolerância para aprender a ser tolerante, né? Essa que é a ideia. Então, o propósito dos desafios que nós temos na nossa vida não é facilitar a nossa... Deus não nos dá desafios, ou os desafios não nos são colocados para que nós sejamos castigados. Eles estão ali para que a gente aprenda a lidar com esses desafios, aprenda a superá-los, aprenda a lidar com eles, com o direcionamento espiritual, sabendo que todos esses problemas que nós temos aqui são passageiros e de que em algum momento eles serão superados e nós vamos para um outro mundo com outro tipo de desafios para serem superados. Então, isso é muito importante, a gente entender essa questão da prece. Nem sempre aquilo que a gente pede, a resposta é aquilo que nós queremos. A vontade do nosso Pai nem sempre é coincidente com aquilo que seria a nossa vontade. Mas sempre a resposta dele a qualquer pedido é muito melhor para nós, quando nós olhamos para a eternidade, do que seria se o nosso pedido fosse atendido da maneira como nós exatamente o fizemos e da maneira como nós desejaríamos que ele fosse atendido. Então, isso. Muito legal. Alguém mais quer fazer algum comentário aí? Mole. Então, sim, Lilian. Não, só ressaltar uma parte que ele fala assim, qual é o objetivo da prece para nós, porque não muda Deus, não vai mudar Deus. E Deus sabe de tudo que a gente precisa. Então, uma das questões, a gente sempre diz, né, Deus te abençoe, a gente fala assim, né? Então, ele para sempre mim, abençoa, né? Pois é, então eu fico pensando, mas como é que eu posso dizer essa frase? Se Deus sempre nos abençoa, Ele está sempre nos abençoando, né? Então, quem sabe Você dizer sabe que que eu Deus te tenho essa abençoa. dificuldade também, Lilian. Eu falo, puxa vida, como é que eu vou falar isso para alguém? Se Mas então, eu sei que ele eu está acho que a gente fazendo. deveria mudar para Deus te abençoa. Deus te abençoa, né? E Deus quando te você abençoa. fala, vai com Deus também. Você Eu sempre acho está com assim, Deus. Quando isso. eu Ou lembre-se que Deus sempre está contigo. Quem sabe a gente possa falar uma coisa assim, né? Mas eu queria só ressaltar, se pudesse colocar o texto, Henrique, porque Louco. é interessante, porque essa parte, ele fala assim, ele dá um resumo do que é o objetivo da prece. E tá um pouquinho mais para cima, é um textinho curto, assim, um parágrafo, deixa eu me lembrar. posso, Acho que é desculpa, essa, né? Que a prece é uma expressão inteiramente pessoal e espontânea de tudo. A prece, quando ditada pelo Espírito, conduz ao progresso espiritual cooperador. É ideal, é uma forma de comunhão espiritual que conduz à adoração inteligente, aquilo que se falava, né? A verdadeira oração é uma forma sincera de estender a mão na direção do céu para alcançar os vossos ideais. Então, aqui, né, o que a prece faz pela pessoa, né? Qual o progresso espiritual que você tem. E outra coisa, né, que ela é uma atitude da alma com o espírito. A prece é uma expressão inteiramente pessoal e espontânea da atitude da alma com o espírito. Então, é essa conversa que nós temos da alma, porque só a nossa alma, né, ela pode ter essa conversa com Deus, se você for pensar. A nossa alma, que já é uma realidade moroncial. Muito bom, Lilian. Muito obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa?
Sim, Isabela, por favor. Você rapidinho, Henrique. Tranquilo. Você se importa de colocar o texto? Não importa, Nesse não. ponto da Lília aí, Sim, coloco. parágrafo seguinte. Esse aqui? Aqui, a prece é o respirar da alma e deveria levar-nos à persistência na tentativa de melhor conhecer sobre a vontade de Deus. Eu entendi assim, não sei se eu estou certa, Henrique, é que eu tenho que persistir na prece, não para Deus me atender, não como esse juiz, mas sim para que eu conheça a vontade de Deus, porque quem vai se transformar sou eu, que à medida que eu vou sentindo aquilo, eu vou conversando com ele, algo vai acontecendo comigo, e eu vou entrando em conexão com Deus. É isso que eu entendi, não sei se é isso. É isso mesmo, Isabela. A gente às vezes é bastante insistente, né? Porque Deus fala para a gente aqui, Jesus nos diz aqui, ó, vocês têm que persistir, têm que ser chatos, têm que fazer essa oração com insistência, até que você tenha uma noção do que vai acontecer com o seu pedido. Então, muitas vezes, o pedido ele é repetido incansavelmente para que a gente mostre que a gente realmente está precisando da ajuda do nosso Pai para aquilo. Algumas vezes, essa prece não é atendida. Então, depois de muitas tentativas, quando ela não é atendida, nós temos que prestar atenção. Será que esse pedido que eu estou fazendo é a vontade do meu Pai? De repente, não está sendo atendido porque essa não é a vontade do meu Pai. E, às vezes, ele não está sendo atendido da forma como eu estou formulando, mas ele está sendo atendido de outras formas e nós estamos cegos para ver a resposta do nosso Pai para essa oração que nós estamos fazendo, porque não está acontecendo do jeito que a gente quer e a gente esquece que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, a gente tem que manter a nossa alma, nosso coração, os olhos, os ouvidos, tudo de forma bastante atenta para perceber que outras possibilidades o Pai nos dá de resposta aos nossos pedidos, né? Outra coisa, muitas vezes a resposta de Deus não é no tempo que a gente quer. Existe um tempo certo para que as coisas aconteçam. E muitas vezes não acontecem porque nós não estamos preparados. Ou não acontecem porque Deus tem uma visão melhor da nossa vida e Ele sabe qual é o momento melhor. Tem outras coisas, outras necessidades que antecedem aquela que nós estamos propondo. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, pedir, sim, sempre, sem desistir, mas prestar atenção. A resposta pode não ser aquela que nós queremos. E o tempo pode não ser aquele. A gente pede sempre pelos nossos doentes, pelas nossas dificuldades materiais, desde que não sejam pedidos estúpidos, tipo, não, pedir para o meu time ganhar o campeonato, né? Deus não vai perder tempo com uma besteira dessa. Ou pedir para ganhar na loteria. Também Deus não vai perder tempo com uma besteira dessa. Não, para não chover esse fim de semana, porque eu vou para a praia, eu preciso tomar banho de praia. Também não vai perder tempo com isso, né? Não, mas eu preciso achar um trabalho, que eu preciso dar comida para meus filhos, eu preciso... Então, vamos pedir. Tem que pedir assim, eu gostaria muito que meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão pudesse melhorar da sua saúde, se for da sua vontade, meu Pai. De repente, a vida desse ente querido que a gente está buscando proteger, a vida dele vai ser melhor lá do outro lado, e o Pai precisa mais dele lá do que nós aqui. Nós temos que ter essa lucidez. Então, sim, devemos pedir, mas temos que aceitar a vontade do nosso Pai. Isso é importante. Muito obrigado, Isabela. Fala isso, Suzinho.
Está fechado o seu microfone. Fechadíssimo. Então, corroborando o que você falou, que a Lívia falou e a Isabela, mais na frente tem assim, ó. Essas histórias eu as conto a vós para encorajar-vos a persistir na prece. E não pensem que vossos pedidos possam modificar o Pai justo e reto lá no alto. A vossa persistência, contudo, não serve para ganhar favores junto a Deus, mas para modificar a vossa atitude terrena e ampliar a capacidade de receptividade da vossa alma para com o Espírito. No entanto, quando orais, colocais tão pouca fé. A fé verdadeira removerá montanhas de dificuldades materiais que podem estar colocadas no meio do caminho da expansão da alma e do progresso espiritual. Então, o que eu entendo é o seguinte: a prece não muda a Deus, muda aquele que está pedindo, né? Aquele que está orando. Nós que vamos nos transformando enquanto fazemos as nossas preces, né? E é claro que tudo que acontecer vai ser segundo a vontade do Pai. Se não for interferir na vontade do Pai, Jesus mesmo falava isso. Se não for interferir na vontade do meu Pai, que isso aconteça. Então, acho que a gente pode, eu pelo menos uso isso também. E a oração com fé, mas não dá para ser uma fé miserável, uma fé pequenininha, tem que ser fé de verdade, fé para valer. Removerá montanhas de dificuldades materiais que podem estar colocadas no meio do caminho da expansão da alma e do progresso espiritual. Então, muitas vezes, isso que o Henrique falou está super certo, eu concordo plenamente, a gente tem que tomar cuidado com os pedidos no âmbito material. Mas, muitas vezes, as nossas dificuldades materiais impedem o nosso crescimento espiritual também, elas vão colocando empecilhos, né? Algumas vezes elas facilitam, né? Porque muita gente, por exemplo, que está com um filho na UTI, ele vai se apegar mais a Deus, com certeza, né? Mas algumas vezes, aquela pessoa que está com dificuldade de dar o que comer para o seu filho, né? Ou que tem uma pessoa da família em grandes dificuldades, etc., ela nem consegue se dedicar tanto, deveria se dedicar, mas ela não consegue se dedicar tanto quanto se ela não tivesse essa dificuldade, essa pedra no caminho dela. Então, eu acho que, assim, o que a gente precisa, na verdade, é de discernimento e sabedoria para saber pedir e pedir com fé. E, se não for atrapalhar os planos de Deus para a nossa carreira eterna, com certeza a gente vai alcançar. E tem algum documento, que eu não vou me lembrar qual é, mas que diz assim: quando a gente pede alguma coisa, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, né? Então, quando a gente pede alguma coisa, talvez a gente não alcance aquilo naquele momento que a gente acha que precisa. Talvez a gente não alcance aquilo nem nessa vida terrena. A gente vai alcançar esse pedido nas morôncias, por exemplo. Então, assim, a gente vai receber quando for a hora da gente receber. A gente pede e aceita a vontade do Pai, que em algum momento vai acontecer. É isso, meu pessoal. Obrigado, Chuchu. Alguém mais? Oi, Yara. Boa noite, Yara. Ei, gente, muito bem. Alegria encontrá-los aqui ainda. A gente dançou o carnaval a noite inteira, mas tomamos aqui um chá de vergonha e viemos aqui para o nosso... Brincadeira, tudo certo. Vamos lá. Mais algum comentário sobre esse texto? Seguimos adiante. Ok, pessoal. Então, vamos avançar. Quem é que vai nos ajudar aqui para continuar com a leitura aqui? Aqui é a prece daquele que crê, né? Vamos lá. Quem vai Posso ler? Oba, obrigado. A prece daquele que crê.
Todavia, os apóstolos não estavam ainda satisfeitos, desejavam que Jesus lhes desse um modelo de prece, o qual pudesse ser ensinado aos novos discípulos. Depois de ouvir esse discurso sobre a prece, Tiago Zebedeu disse: muito bom, mestre, mas nós não desejamos uma forma de prece para nós próprios, tanto quanto para os crentes mais recentes, que tão frequentemente nos pedem. Ensinai-nos como orar de um modo aceitável para o Pai do céu. Quando Tiago terminou de falar, Jesus disse: nesse caso, então, como ainda aguardais uma prece, eu gostaria de apresentar-vos aquela que ensinei aos meus irmãos e irmãs, na minha casa em Nazaré. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vinde a nós o vosso reino. A vossa vontade seja feita na terra, assim como no céu. O pão nosso de amanhã dai-nos neste dia. Refrescai as nossas almas com a água da vida. E perdoai-nos de todas as nossas dívidas, como nós perdoamos também aos nossos devedores. Salvai-nos da tentação e livrai-nos do mal. E fazei-nos sempre mais perfeitos, como vós o sois. Não é de se estranhar que os apóstolos desejassem que Jesus lhes ensinasse uma prece como modelo para os crentes. João Batista havia ensinado várias preces aos seus seguidores. Todos os grandes instrutores formularam preces para os seus alunos. Os instrutores religiosos dos judeus possuíam umas 25 ou 30 preces prontas, que recitavam nas sinagogas e mesmo nas esquinas. Jesus era particularmente avesso a orar em público. Até esse momento, os 12 haviam-no ouvido orar apenas umas poucas vezes. Eles viram-no passando noites inteiras em prece ou em adoração, e estavam muito curiosos para conhecer o modo ou a forma dos seus pedidos. Sentiam-se realmente muito pressionados a saber qual resposta dar às multidões quando pedissem que eles fossem ensinados como orar, como João havia ensinado aos seus discípulos. Jesus ensinou aos 12 que orassem sempre reservadamente e pediu-lhes que ficassem a sós em meio às redondezas silenciosas junto à natureza, ou que fossem aos seus quartos e fechassem as portas quando estivessem fazendo as preces. Depois da morte e da ascensão de Jesus ao Pai, entre muitos crentes, tornou-se prática terminar esta que é a chamada oração do Senhor, acrescentando em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais tarde, 2 linhas foram perdidas na transcrição. E a essa prece foi acrescentada uma afirmação suplementar que dizia: pois a vós pertence o reino e o poder e a glória para todos sempre. Jesus deu aos apóstolos a prece em forma coletiva, como eles haviam orado no lar em Nazaré. Ele nunca ensinou uma prece formal, pessoal, apenas preces grupais, familiares ou sociais, e nunca se dispôs a fazer isso. Jesus ensinou que a prece eficiente deve ser: número 1, não egoísta, não apenas para si próprio. 2, crente, de acordo com a fé. 3, sincera, honesta de coração. 4, inteligente, de acordo com a luz. 5, confiante, em submissão à vontade totalmente sábia do Pai. Quando Jesus passou noites inteiras na montanha, em prece, ele o fez principalmente pelos seus discípulos e particularmente pelos 12. Pouquíssimas preces do Mestre eram feitas para si próprio. Embora praticasse bastante a adoração, aquela adoração cuja natureza é a comunhão de compreensão com o seu Pai do Paraíso. Muito obrigado, Lilian. Por nada. Que texto lindo, né? Puxa vida. Meu Deus. Então,
não tem como não gostar dessa oração que Jesus ensinou para os apóstolos ali, que já começa falando do nosso Pai. Que coisa linda. Então, assim, aquilo que eu falei, é claro, nós não temos que ficar repetindo que nem papagaio essas coisas que a gente nem sabe o que está falando, só repete ali, recitando, e nem sabe o que está falando. Mas se a gente presta atenção nessas palavras e sente elas no nosso coração, na nossa alma, e com honestidade, com dedicação, com fé, a gente recita essa oração com toda essa atenção, é claro que ela tem valor. É claro que ela tem valor. Mas sim, se a gente puder estabelecer um diálogo com o nosso Pai, pedindo a Ele o seu guiamento, pedindo que Ele nos conduza por sua vontade, que Ele nos ajude a enxergar onde está a vontade dEle, aquilo que nós podemos ou não fazer. Enfim, é um diálogo, uma conversa, como eu teria com o meu pai terreno. Jesus, quando era pequeno, teve muitas vezes alguns problemas com os pais dele, porque de noite, antes de dormir, ele falava: não, tudo bem, eu vou rezar esses negócios que vocês estão me falando aí, vou ler todos esses livros, todos esses negócios que vocês estão falando. Mas antes de dormir, eu preciso ter uma conversinha com meu pai lá do céu. Então, ele sempre queria ter essa conversa pessoal com o pai, pedindo guiamento, pedindo orientação, pedindo ajuda quando necessário, etc. Né? Então, muito legal. Mas essa oração do Pai Nosso é um negócio espetacular, porque ela resume, de uma maneira geral, tudo aquilo que uma pessoa espiritualizada tem que ter no seu trato com o nosso Pai, no nosso relacionamento com o nosso Pai. Muito legal. Bom, não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional, fique à vontade. E é meio que um resumo dos ensinamentos, né, de Jesus. Então, Pai Nosso, ali ele já está dizendo que Deus é o nosso Pai, né? Mas ele está nos céus. Ele está nos céus. Então, ele já fala, né? Depois ele continua, né? O Pão Nosso, então pede ali realmente que o alimento esteja acessível, né? Que a vontade dele seja feita. Isso, que a vontade dele seja feita, que o reino de Deus se estabeleça. É como se fosse um resumo ali dos ensinamentos mesmo, né? Que ele nos perdoe como nós perdoamos. Estamos perdoando ou não? Como é que é esse negócio? Ou é só da boca para fora? É isso. Então, veja que é uma oração pequena, mas que cada palavrinha tem um significado e um sentido muito profundo, muito forte. Sim. E a vontade de Deus, né? Ali, a vontade de Deus seja feita. Então, ali, se a gente realmente, porque a gente acostuma, quando a gente aprende o Pai Nosso, e a gente reza, quando a gente reza o terço, tudo. Então, você repete aquelas orações. Mas graças que o livro fala também, em um dado momento, que a atitude de oração é importante e, às vezes, não importa as palavras, né? Porque a atitude de oração, você já está ligado, você já está se unindo, é a tua intenção de se unir a Deus. Então, isso é importante também, né? Apesar de que muitas pessoas ainda não estejam prontas para fazer orações assim, espontâneas. E o interessante também é perceber que Jesus pediu pelos discípulos, ele pediu pelos apóstolos, né? Então, nós também, né? Se nós ele também pediu, podemos então, pedir. nós também podemos pedir, né? Isso, pelos terremotos, pelas inundações, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão iludidas, fazendo coisas que não deviam estar fazendo. Então, é muito importante tudo isso daí. Vamos lá, Isabela, minha querida, diga lá.
Eu achei muito interessante, Henrique, que nesse texto ele fala como você tem que pedir, o que você deve pedir e o lugar que você está, porque na Bíblia fala do quarto, né? Mas ele fala no meio da natureza, que você esteja sozinho, ou entre no seu quarto e feche, quer dizer, é você com você e Deus. E os critérios, né? Quer dizer, não ser egoísta, ter fé, e, enfim, aqui ele tá ensinando como você fazer uma prece, que eu não vi lugar nenhum sobre isso. Agora é só seguir. É isso mesmo, Isabela. Eu acho que Jesus, com a sua sabedoria, sabia muito bem que a mente humana ela é difícil de se aquietar e de encontrar o sossego, a concentração necessária quando a gente está num ambiente que tem outras pessoas, tem ruídos. Então, por isso que ele falava da gente se retirar, né, para poder manter uma concentração e não se desviar daquele assunto que a gente estava ali. Então, muito legal. A gente, quando fala do tempo de Deus, ainda nós vamos passar por um capítulo mais adiante, que é a ressurreição de Lázaro, que é um exemplo muito bonito de como o tempo de Deus é diferente do nosso. Está certo que Jesus, ao praticar esse milagre, que é um dos poucos milagres reconhecidos na Bíblia e nos ensinamentos do livro de Urântia, Jesus tinha muitos propósitos ali, mas ali mostra bem o tempo de Deus, né? Porque as irmãs de Lázaro chamaram Jesus para que viesse ver Lázaro antes dele morrer, que ele estava muito doente. E Jesus mandou um recado de volta, dizendo, olha, não se aflijam, o caso dele não é de morte. É que naquele momento, Jesus já sabia que Lázaro ia morrer na morte ali carnal, e ele já tinha intenção de ressuscitar a Lázaro, né? Então, quando o mensageiro chegou de volta lá, disse para as irmãs, olha, ele falou para vocês não se preocuparem que o caso dele não é de morte, né? Mas como assim? Ele já tinha morrido, né? Então, provocou um desespero, uma frustração muito grande. E Jesus, alguns dias depois, 2 ou 3 dias depois, chegou lá, acalmou as irmãs, apaziguou o coração de todo mundo, mandou abrir o túmulo e mandou Lázaro sair da tumba. Então, ali ele ressuscitou a Lázaro, com outros propósitos, que não só esse, mas isso é um exemplo bom para a gente ver como que o tempo de Deus é muito diferente dos nossos. Muito bom, pessoal. Alguém mais quer fazer? Oi. Mas olha só, Jesus, aí no texto está falando que ele ensinou oração para a família, o grupo, a família e o social. Mas eu não sei se no livro de Urântia mostra em algum momento, eu não me lembro, pelo menos na parte de Jesus, ele orando de uma forma coletiva. Eu não sei se em Lázaro, que você está falando, aquela oração que ele faz com Deus, ele faz de forma coletiva, ou ele só orou de forma individual? Ele orou de forma individual, ele fez um agradecimento ao Pai de forma coletiva, porque ele queria que aquela audiência que estava ali acompanhando o evento da ressurreição de Lázaro soubessem que o pedido dele, a oração dele feita ao Pai, tinha sido atendida pelo Pai, e que graças à permissão do Pai, aquilo que ele ia fazer ali ia acontecer.
Mas ele orou ao Pai antes, pedindo autorização de forma reservada para que o Pai permitisse que ele fizesse aquele evento. E quando ele foi autorizado, ele também pediu ao ajustador de pensamento de Lázaro que não se afastasse, porque ele tinha a intenção de ressuscitar a Lázaro. Porque a gente, quando morre, o nosso ajustador do pensamento nos abandona e volta para o seio do nosso Pai. E ele só vem se reencontrar com a gente quando a gente ressuscita. Então, Jesus pediu ao ajustador de Lázaro que não se ausentasse, permanecesse ali. Então, foi isso. Mas nós vamos chegar lá e vamos discutir com profundidade esse capítulo emocionante da vida de Jesus. Sabe? Muito bem. Alguém quer mais fazer algum comentário? Ô, Henrique, diga. Eu queria falar um pouquinho sobre o perdão. Pode falar. O perdão, para mim, ele é muito profundo. Quando Jesus fala que alguém perguntou para ele quantas vezes deve pedir perdão, né? E Jesus fala 7 vezes 70, né? Essa coisa toda. Quando eu tenho algum problema comigo, eu sempre faço minha oração, que é eu amo, eu me amo, eu perdoo e eu me perdoo. Essa oração é muito forte. E quando tem algum conflito com alguém, eu faço de novo essa oração. Porque não adianta eu pedir perdão para aquela pessoa, ela não vai entender por que eu pedi perdão. Agora, se eu peço perdão para mim diretamente, eu vou trabalhar essa frequência que está dentro de mim e eu ajudo o outro a se limpar também. O perdão para mim, né, não sei para todo mundo, mas para mim ele é uma oração muito forte. Forte mesmo. Verdade. É isso mesmo, Irineu. Perdão, para mim, é muito. E eu ensino os outros, né? Ó, quer te perdoar? Perdoa. É verdade, mas o perdão tem que vir do coração e a gente tem que sair daqui, né? Lembra aquela história de que Jesus dizia, olha, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Então não era uma atitude de covardia, nem era uma atitude de negação de si próprio. Essa atitude de Jesus era de apenas um reconhecimento de que o agressor é uma pessoa imatura, despreparada, de não ter evoluído, de não ter crescido, não ter maturidade para poder conviver com as outras pessoas, muitas vezes de uma forma civilizada. Então, assim como a gente não bate num bebê ou numa criancinha que muitas vezes nos agride num momento de explosão, isso acontece, eu estou com os bebezinhos aqui, a gente vê de vez em quando, eles ficam agressivos, né? Então, assim, a gente não reage agressivamente com um bebê. Jesus também fazia a mesma coisa, você não deve reagir agressivamente com uma pessoa que te esbofeteou numa face, porque essa pessoa é uma ignorante, uma pessoa que não cresceu, não evoluiu. Então, você não pode ser tão ignorante quanto ela, né? E aí entra a história também do perdão, né, Irineu? De dizer, olha, tudo bem, vou relevar essa questão aqui, eu acho que não é importante. Quem sabe se eu der outra face, a pessoa caia em si e perceba que está fazendo uma coisa errada, né? Então, mas acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado, Irineu. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? Muito bem, pessoal. Então, vamos avançar aqui na nossa leitura fascinante aqui.
E aqui vamos falar mais sobre a prece. Quem vai nos ajudar com a leitura aqui? Bom, para vocês pararem de brigar, então, já que está todo mundo aí brigando para poder fazer a leitura, eu vou ler, então, aqui, vai. Então, mais sobre a prece aqui, nós começamos aqui com dias depois do discurso sobre a prece, os apóstolos ainda continuavam a fazer perguntas ao mestre a respeito desta prática de suma importância, a da adoração. A instrução de Jesus aos apóstolos durante esses dias a respeito da prece e da adoração pode ser restabelecida na forma moderna do modo como a seguir está resumido. A repetição sincera e veemente de qualquer prece, quando esta é a expressão sincera de um filho de Deus e é feita com fé, não importando o quanto seja improvável ou impossível que se obtenha uma resposta direta a ela, servirá sempre para expandir a capacidade receptiva espiritual da alma, da receptividade espiritual da alma. Em todas as preces, lembrai que a filiação é uma dádiva. Nenhum filho nada tem a ver quanto a ganhar a posição de filho ou filha. O filho da terra nasce pela vontade dos seus pais. E também assim o Filho de Deus recebe essa graça. E a nova vida do Espírito pela vontade do Pai do céu. E por isso, o reino do céu, a filiação divina, deve ser recebido como se fôssemos criancinhas. A retidão vós a conquistais, o desenvolvimento progressivo do caráter, mas a filiação vós a recebeis como uma graça e por meio da fé. A prece conduziu Jesus à supercomunhão de alma com os dirigentes supremos do universo e dos universos. A prece conduzirá os mortais da terra à comunhão da verdadeira adoração. A capacidade espiritual de receptividade da alma determina a quantidade das bênçãos celestes que podem ser pessoalmente apropriadas e conscientemente realizadas em resposta à prece. A prece e a adoração associada a ela é como a prática de um distanciamento da rotina diária da vida, do desgaste monótono da existência material. É um amplo caminho de aproximação da autorrealização espiritualizada e de aquisição da individualidade intelectual e religiosa. A prece é um antídoto para a introspecção perniciosa. A prece, ao mesmo tempo, como ensinada pelo Mestre, é uma ministração bastante benéfica à alma. Jesus empregou com consistência a influência benéfica da prece junto aos seus semelhantes. O Mestre, em geral, orava no plural, não no singular. Apenas durante a grande crise da sua vida terrena, Jesus orou para si próprio. Aqui foi aquela oração da transfiguração que antecedeu a crucificação de Jesus. Foi a única vez onde Jesus pediu por ele mesmo ao Pai. A prece é o fôlego da vida espiritual, em meio à civilização material das raças da humanidade. A adoração é a salvação indicada às gerações dos mortais que estão na busca do prazer. Do mesmo modo que a prece assemelha-se a um recarregar de baterias espirituais da alma,
A adoração pode ser comparada ao ato de sintonizar a alma para captar as emissões universais vindas do Espírito Infinito do Pai Universal. A prece é o olhar sincero e ardente do filho para seu pai espiritual. É um processo psicológico de substituir a vontade humana pela vontade divina. A prece é uma parte do plano divino para transformar aquilo que está sendo naquilo que deveria ser. Uma das razões pelas quais Pedro, Tiago e João frequentemente acompanhavam Jesus nas suas longas vigílias noturnas, nunca ouviram Jesus orando, estava no fato de que seu mestre só muito raramente fazia as suas preces em palavras pronunciadas. Praticamente todas as preces de Jesus eram feitas no espírito e no coração, silenciosamente. De todos os apóstolos, Pedro e Tiago estiveram mais próximos de compreender os ensinamentos do Mestre sobre a prece e a adoração. Muito bem, pessoal. Estamos abertos aqui a possíveis comentários sobre este texto. Maravilhoso, tem que ler tudo de novo. É verdade, Lívia. Este é muito lindo. Então, mas veja, a gente não tem que recitar em voz alta, todo mundo saber que a gente está rezando, para que a gente converse com o nosso Pai, né? Ele está ali na nossa mente, no nosso coração, e a gente pode fazer o pedido de forma silenciosa, que ele vai estar escutando, com certeza. Ele não tem essa dificuldade de nos ouvir. Então, podemos sim fazer a nossa prece de forma silenciosa, que ele vai estar lá ouvindo e atendendo ao nosso pedido. Uma coisa que é importante aqui para comentar, não está nesse texto, nem nos anteriores que nós lemos, mas existem outros textos falando da oração e da prece. E os reveladores nos ensinam que a adoração deve ser feita única e exclusivamente ao Pai Universal. Então, só Ele deve ser adorado. Ninguém mais, nem Filho Eterno, nem Espírito Infinito, nem Jesus Cristo, nem ninguém. A adoração é só para o nosso Pai. A nossa prece nós podemos fazer para quem a gente achar que deve fazer, e que se não for aquele ser para quem a gente está se dirigindo, ela vai ser encaminhada pelos centros celestiais para a personalidade que vai resolver aquele problema nosso. Uma coisa importante, nós temos o ajustador do pensamento na nossa mente, e ele é uma fração do nosso Pai, ele é Deus. Mas os reveladores nos contam que a gente também não deve adorar o nosso ajustador do pensamento. Que quando a gente quer adorar o Pai do paraíso, a gente faz esse pedido ao ajustador do pensamento e ele coloca a nossa oração em contato com o Pai do paraíso imediatamente, para que a gente possa adorá-lo como deve ser. Mas nós podemos sim orar e rezar para o nosso ajustador do pensamento. E como eu falei, o nosso ajustador do pensamento não vai facilitar a nossa vida. Ele não está aqui para isso, ele está para nos levar em direção ao nosso Pai. E isso demanda esforço, demanda trabalho, demanda persistência, É muito difícil para a gente seguir o caminho do Pai quando a gente tem que conviver com essa dualidade terrena e estar sempre com esse conflito de escolhas entre o material e o espiritual. Não é fácil. Então, só quem tem muita fé
e a Deus no coração, consegue superar essas dificuldades e então se encaminhar. E, claro, a fé é sempre fundamental nesses pedidos que nós fazemos. Se a nossa fé for pequenininha, a resposta ao nosso pedido será pequenininha. Quando as pessoas que queriam um milagre se aproximavam de Jesus e ele curava aquelas pessoas, ele dizia: vai em paz, a tua fé te curou. Então ele nunca dizia: eu te curei, a tua fé te curou. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas se aproximavam de Jesus com o propósito de conseguir a cura de alguns dos seus problemas. E muitas pessoas, mesmo tocando o manto de Jesus, possivelmente nunca foram curadas. Aquelas que foram, algumas delas está reportada aí nos textos, e a gente sabe. Mas Jesus andava por toda parte, no meio das multidões. Com certeza, muita gente o tocava na esperança de ser curado, mas se não tinha fé, isso não acontecia. Não. Então, vamos lá. Yara, me desculpe deixar você esperando aí. Vamos lá. Para mim é muito bom poder esperar você falar, que é sempre uma contribuição que você está dando para a gente, né, Henrique? Ouvindo aqui hoje, eu estou sentindo vontade de compartilhar com vocês o quanto eu trago assim. Eu não sei se a minha fé é grande, eu não consigo medir ela, nem consigo chamar de fé, mas eu sinto um processo vivo de aprofundamento, de abertura e de clareamento mesmo, quando eu me disponho de uma maneira mais sincera, pela própria dor, apurar como é, né? É como se a gente abraçasse a dor e ela gostasse disso, mas a gente pode dizer também para ela: você não está só, né? Nós temos aqui um consenso, estamos juntos, e quando eu falo consenso, eu falo de tudo que a gente vai tornando capaz de ficar viva em nós, na nossa sensibilidade, esse discernimento, essa compreensão do que a gente está aprendendo aqui. Na verdade, é um processo muito longo aqui, em vida, nessa existência, essa relação, né, que a gente vai tecendo através do nosso sofrimento, através da nossa alegria, através da nossa vida viva, nessa vontade de, nem sei, de nos salvar mesmo, não sei nem se essa palavra realmente assim é a palavra, né? Mas assim, é o aprofundamento que a gente vai conseguindo conquistar à medida que a gente compreende o nosso lugar, que a gente se compreende vivendo, né? É fato que quando as pessoas estão sem dores, elas às vezes não entram tão profundamente na situação, né? Que às vezes vai levá-las a uma evolução. Então, eu acho que eu sou muito egoísta, porque nas minhas preces, e nem chamo de prece, não coloco o nome, né? Mas quando eu estou nesse processo de me ver e de me sentir, eu sinto que a conversa é muito entre eu e Deus, e eu peço por mim. Eu peço muito por mim, porque é uma paciência de voltar, de revisitar questões que pedem que a gente possa demorar nelas, né? Para a gente conseguir transformar um pouquinho o que às vezes a gente precisa ou a gente tem intenção de transformar. Agora, o que eu concluo
compartilhando com vocês é que realmente eu não me sinto só nesse processo. Então, eu sinto que essa companhia é a companhia do Pai no que é vivo dentro de mim, nessa compreensão, nesse caminho. E eu gosto muito da maneira como o livro de Urântia traz essa possibilidade de nos auxiliar nessa compreensão e nesse caminho. Muito lindo esse texto de hoje. Muito obrigado, Yara. Muito legal. Bom, falando aqui da fé, admitir a fé e essa coisa toda, a gente tem que sempre ter em conta que a nossa fé, que a fé é aquilo que transforma a nossa vida. É aquilo que faz com que nós sigamos com determinação um caminho de retidão, que não deixemos nos desviar desse caminho de retidão por nada. Então, a gente ter esse caminho de retidão em direção ao nosso Pai tem um preço muito alto, não é um preço barato. A gente muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas para não se desviar do caminho. Eu estou falando aqui abrir mão, mas a pessoa que tem fé não encara isso dessa forma, encara isso de uma maneira natural. Mas para os mortais que estão lutando para alcançar Deus e ainda não têm essa fé convicta, consolidada, é difícil muitas vezes falar, não, puxa vida, mas como assim? Eu não vou aceitar essa oportunidade de ganhar dinheiro, ou de ganhar o amor fácil das pessoas, ou de ganhar o poder, ou de ganhar seja lá o que for, sem me desviar do caminho do meu Pai. Então, muitas vezes o preço para isso é uma luta enorme dentro de cada um de nós. E essa quando a gente percebe que a gente consegue abrir mão dessas aspirações materiais da nossa vida cotidiana para manter a fidelidade, a lealdade, o amor que nós temos em relação ao nosso Pai, aos nossos irmãos, então, sim, a gente pode ter certeza que a gente tem uma fé muito forte. Porque podem prestar atenção, sempre que a gente cede a tentação por alguma coisa material, alguma coisa, muitas vezes, a maioria das vezes, implica em obter um benefício que nem sempre foi conquistado como deveria ser, e muitas vezes em prejuízo de irmãos, em prejuízo da irmandade dos homens do reino de Deus, em violação à vontade do nosso Pai. Então, quando isso acontece, é porque a nossa fé é fraquinha, né? Então, se a fé for muito forte, a gente não se deixa desviar. Oi, Isabela, diga lá. Eu estou encantada com esse texto. Eu estou encantada porque ele disse, eu te dei um telefone vermelho e aqui está o número para você ligar para mim na hora que você quiser. Então, você pode, aqui está a chave. Jesus disse, para mim, lá na frente, né? Eu acho que é o documento 659, 658, sei lá, uns 50, sei lá. Jesus disse que para você caminhar comigo, tem que ter muita coragem, quer dizer, frouxo não vai dar conta. Então, você tem que ter muita coragem. E você vai precisar orar, fazer sua prece. Por quê? Porque é na prece que você vai ter orientação, na prece você vai ter alegria, na prece esqueci o resto, agora me deu, esqueci. Mas o que eu achei interessante nesse texto é
A prece junto com a adoração, que é o canal de comunicação, nós humanos, limitados, finitos, com o universo, na hora que a gente quiser. Falar com o Pai, e o Pai faz as conexões que ele achar que tem que fazer. E a gente só aceita a vontade dele. E esse canal prece mais adoração é um caminho de autorrealização. E realmente, quando você faz a prece e você vai para a adoração, é um caminho de muita felicidade, muito bem-estar. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Muito bom. Muito bem, pessoal.